Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Pegamos vocês, está todo mundo agora curioso para saber quem é essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado. E para vocês que estão com saudades do Amati, que o Amati hoje não vai participar com a gente, porque ele está bem atolado de problemas, eu trouxe o Amati para ficar com a gente aqui em cima da tela, para vocês não perderem o nosso mestre de cerimônias, Amati. Ele vai estar presente aqui, pelo menos sem fazer muito barulho e sem cair, né, a conexão dele. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui, junto com a gente, o Alexandre Melini, do lado de Kio Park, professor da Federal de Uberlândia. Kio, fala oi para essa galera imensa que está aí. Esses números ficam mudando para cima e para baixo, mas não se preocupe, é tudo um bando de capial, viu? Não, maravilha. Dá uma boa noite, porque aqui onde eu estou é noite, né? Então, boa noite aí para todos. Vim aqui substituir o Amati, que não é um papel lá muito fácil, né, de desempenhar. Vim dar uma ajuda aí para o pessoal, para vocês terem aí o programa de vocês de toda semana, né? Não perdermos aí esse slot temporal. Então, espero que a gente consiga aí substituí-lo à altura, talvez não exatamente à altura, mas, né, que vocês nem consigam a largura, né, que nós somos mais gordos com a máquina. Boa. Então, enfim, espero que seja produtivo aí para todos. Vai ser sim. Que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Se vocês forem para Uberlândia, eu te garanto que essa pessoa sabe todas as cervejarias que tem na cidade. O melhor cicerônio que existe. Sensacional. Eu estou em dívida eterna com você ainda, viu? Que é isso, imagina. Tem tempo para pagar, né? Tem tempo, então a gente resolve. Olha lá, o pessoal vai começar a brincar já. Se não travar, já não fez direito, né? Então os caras estão achando que para ser um Amati tem que travar, tem que travar. O Amati ainda usa linha de escada quando faz o programa, sabe? Então os caras falam que é bullying. Então só falta mais. Aí aparece o Amati, dá umas pipocadas e volta, mas é brincadeira de todo mundo. Mas sabe que eu te falar um negócio, Armelino? Aqui, em certas localidades, aqui, felizmente, onde eu estou, que é a minha residência, não aconteceu isso ainda. Pelo menos não enquanto eu estivesse utilizando aqui o serviço de internet. Mas em algumas localidades a gente está experimentando problemas de interrupção por furto de cabos. E então, assim, a gente estava fazendo piada com o que. É interessante, né? E eu imaginava, assim, pelo menos há um tempo atrás, imaginava por que um ladrão roubaria uma fibra ótica, exceto no caso dele não saber o que é e estar ali puxando os cabos juntos, né? Mas aí algumas pessoas me deram notícias que eu não sei se é verdadeiro, eu não fui realmente atrás de checar, mas parece que hoje em dia tem mercado, cara, para fibra ótica, mesmo com pedaços não muito grandes, porque a gente sabe, né, que facilitou bastante a técnica para você fundir a fibra ótica. Ali, quando eu trabalhei em 20 e tantos anos atrás, numa empresa que trabalhava com equipamentos de transmissão de dados, né, multiplexação em fibra ótica, não era tão fácil assim fundir uma fibra, precisava de um treinamento. Aqueles equipamentos que na rua mesmo eles fazem Então, exato, e aí o pessoal daqui me falou que tem um povo roubando fibra ótica mesmo e vende, por exemplo, olha só, não sou eu que estou dizendo isso, me falaram isso, tá? Por exemplo, para condomínio, e aí os caras estão comprando fibra roubada. Bom, Brasil, eu não digo que seja impossível, sinceramente não digo, mas enfim, espero que não caia. Os caras roubam a fibra ótica da rua para depois fazer as instalações internas de um condomínio. Foi o que me falaram, porque quando eu perguntei, eu falei, mas nossa, fibra ótica, onde é que vai vender isso? Onde é que tem mercado? Porque o cobre, sim, a gente sabe, vende em ferro velho, qualquer ferro velho, né? Fibra ótica? Compra, mas fibra ótica, eu realmente fiquei impressionado com essa notícia. Precisava até ir atrás de checar a veracidade aí disso, mas enfim, tomara que não caia. Bom, no caso do Amati, eu já até ouvi falar que o Elon Musk vai dar uma antena para ele para ficar usando como Starlink. Starlink.
Boa. Podia pedir patrocínio, né? Falar assim, ó, Elon Musk, patrocina a gente aqui. Cara, patrocínio a gente pede toda semana, cara. Toda semana. Só que acho que a gente tem que parar de pedir, porque quando a gente pede, ninguém atende, então vamos parar de pedir. É. Bom, ô Kio, já que o Almaty não está aqui hoje, eu vou soltar a frase da semana que foi criada por ele, inclusive. Né? Ele falou assim: Uhum. responsáveis não forem devidamente apontados e punidos, continua sendo muito difícil apontar o dedo para os consumidores, clientes, hackers ou qualquer outro ser. Então aí é o caso. Se der um problema qualquer, a culpa é da fibra ótica, do cara que roubou a fibra ótica. É. Eu falo, por que dessa frase, cara? Você não concorda, cara, que o mundo que a gente está vivendo é todo mundo não quer se indispor com o outro. Aí eles ficam botando a culpa em qualquer um, cara. Qualquer coisa é culpa, cara. Não é verdade? Na faculdade você ainda escuta muito disso. Imagina com os alunos, né, cara? Eu digo assim, eu até faria um pouco de extensão nessa frase do Amati, com a qual eu concordo fortemente, mas eu falo muito para as pessoas que, na minha concepção, a gente sempre precisa ter um caminhar em conjunto de duas coisas que são essenciais, que é a educação e a punição. Então, o que acontece a gente educa, e principalmente quando eu falo educar, muito de conceitos básicos e de questões de valores básicos, a gente sabe que tem que vir ali da infância, então, ensino fundamental, né, aquela coisa das séries iniciais. Sim, melhor seria, né, se as famílias já passassem isso, mas aquela escola de ensino fundamental, enquanto a criança está ali bem nova, né, o início da formação dela, do caminhar dela, e para aqueles que são tortos, né, encaminham ali nos caminhos tortuosos, a gente tem que ter a punição. Então é o binômio educação e punição. Então, de fato, se a gente não tiver essas duas coisas, nós não vamos conseguir consertar efetivamente, ou pelo menos mitigar os problemas que nós enfrentamos hoje. Né? Eu acredito nisso, é meio como eu penso, né, essa questão. Então, acho que sim, esse binômio aí, educar e punir aqueles que se desviam, né, dos caminhos. Tá? E é fácil você ter uma pseudo-punição, entre aspas, que é ficar apontando para outros, enquanto, na verdade, você tem alguma responsabilidade em algum nível com relação ao problema que está acontecendo. Tanto que, assim, no Brasil, por exemplo, aquela questão que eu acabei de colocar aqui do roubo da fibra ótica, infelizmente, nós que somos brasileiros, a gente sempre tem uma desconfiança, né, seja de órgãos privados ou públicos. Então, assim, fica sempre aquela história, será que eles também não estão usando de desculpa, eles, no caso, as empresas, provedoras, para me dar um serviço intermitente, seja por que motivo técnico for, e aí eles usam essa desculpa que pode até efetivamente acontecer eventualmente, mas aí toda vez que cai o meu serviço, a desculpa é que roubaram a fibra, né? Para você só apontar para o outro lado e não falar, olha, desculpa, estamos com problemas técnicos, precisamos substituir uma central, precisamos substituir um roteador, precisamos substituir o que quer que seja. Talvez, né? Talvez. Então, essa é uma questão realmente com a qual eu concordo. Eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de questão dos valores, né? E aí, valores, efetivamente, cara. reconhecer o papel de cada um e tentar, em conjunto, resolver os nossos problemas, ou pelo menos tentar minimizá-los em conjunto. Porque, afinal de contas, é isso, né? A gente é uma sociedade que conta disso, né? Por isso que nós não somos pessoas que vivem isoladas. Eles criam muitas leis, e não tem aplicação das leis. Lei tem de sobra. Falta aplicação. Né? E o mais importante é esse tipo de situação que você colocou, que é a responsabilidade. Se você, desde criança, é incutido nos seus conhecimentos e na sua educação a responsabilidade, porque você também tem deveres, não é só direito, você também tem deveres. Então você tem que ser responsável pelo aquilo que você cria, faz, executa, fala, pensa. Você é responsável, ponto final. Né? E aí vem a outra parte. A outra parte também é o que você dá para aquilo acontecer. Não, porque o cara jogou o papel no chão, você também joga o papel no chão?
O cara, Perfeito. ele vira na contramão para chegar mais rápido no portão dele, em vez de dar a volta no quarteirão com o carro. Então você também vai fazer isso porque o outro faz? Uhum. São coisas que na hora que põe na balança, a gente tem um impacto muito grande. E aí acontece esse tipo de coisa. O cara rouba cabo, fica por isso mesmo. O cara tem um problema no atendimento da empresa, a culpa é do hacker. É fácil culpar o hacker. Fala que eu e o Amado sempre falamos que é o hacker de porão. É o carinha com o capuz lá no meio do buraco. Já foi isso, gente. Não é mais assim. O hacker pode ser o cara do teu lado, você nem sabe o que ele está aprontando. Então, Sim. É fácil apontar o dedo. O difícil é incutir valores, educação e fazer as coisas andarem. Muito bom! Começamos bem. Bem-vindo ao Red Zone, né? De novo, que o Parque, amigo nosso, pessoa sensacional, vocês vão ver no decorrer do programa. Vamos começar com nossas coisinhas, então. Semaninha boa, semaninha bacana. A gente vem há algum tempo, e só para te inteirar que há algum tempo a gente estava trazendo bastante informação relacionada à Anatel. Por que a gente está trazendo relações com a Anatel? A Anatel ela saiu um pouco da casinha ultimamente, nas últimas 3 semanas, e ela aplicou uma multa em um cidadão que estava vendendo TV Box. Né? É uma cobrança para essa pessoa de R$ 7.800, um negócio assim. Mas aí veio a dúvida nossa, né? Nós aqui, a pegada é nós ser advogado do diabo. Beleza, bacana. A Anatel foi lá, aplicou a multa. Cara, você acha que do lado desse cara não tinha outra banquinha que vendia também TV Box? Será que naquele mini shopping, naquela feirinha, naquele quarteirão, era só esse cara que vendia? Então a gente falou, primeira besteira tá aí. Então fica meio fuzzy. A gente sai da clareza e começa a ficar um negócio nebuloso. Porque só um. Depois, na outra semana, eles se preocuparam em dizer que vão tomar medidas sérias para acabar com o TV Box, só que não fala quais. Ah, mas é uma estratégia? Não fica claro também. E agora a nossa querida Anatel ela está se preocupando com o ponto que eles estão fazendo uma lista de coisas para serem seguidas para controlar o uso e venda do 0800. Por que a gente trouxe esse assunto? Tem muito bandido, tem muito malfeitor que está utilizando o 0800 disponível, que eles compram como se fosse uma pequena empresa, mas usam golpes. E pior, alguns desses 0800 pertenciam até bancos, financeiras, e aí se o cara de repente tem um 0800 conhecido, acredita e está feito o golpe. Então eles estão regras para isso. Só que aí vem aquela história, o quanto efetivo é isso? Será que só criar regras é o caso? Por que aqui, se multou uma pessoa que vendia caixinha, por que aqui a Anatel não vai e faz uma pena dura em cima das operadoras que mantêm o 0800 funcionando? Você percebe? Então, legal, Anatel. Temos que ter regras, temos que ter uma coisa organizada, mas isso só não basta. Não adianta ter conversinha de amizade com as operadoras, porque os operadores estão ganhando. Eles vão deixar de ganhar a venda do 0800, porque eles falam assim, mas eu não tenho condições de saber se o cara é bandido ou não. Isso é problema da polícia. Você percebe o antagonismo que vira aqui, cara? Qual sim. Você acha que a Anatel está com uma ideia correta, ela está com uma ideia errada? Eu acho que isso aqui é tiro na água, mais uma vez. Minha opinião, entendeu? Qual que é a sua, cara? Me parece que muitas vezes, eu não sei exatamente por qual motivação, mas me parece que às vezes há digamos assim, uma certa ânsia, uma certa correria para se mostrar serviço, se mostrar trabalho, e aí acaba se fazendo coisas que não são efetivas, né, ou eficazes. Então, eu concordo com o que você falou, a parte... principalmente, né, onde você começa colocando que, ok, precisamos de regras, porque, infelizmente, nós não estamos no nível de maturidade como humanidade suficiente para não precisar de regras, porque, basicamente, vamos dizer que a gente chegou num nível tal de maturidade em que o corpo de motivações e comportamentos coletivos prescinde de regras. Seria maravilhoso, sensacional.
Nós estamos muito longe disso, se é que algum dia chegaremos nesse ponto, né? Utopia. Mas então sim, nós precisamos de regras, com certeza, tá? Agora, o que eu fico pensando assim será que ao invés de você, porque pouco que eu li dessa questão da Anatel sobre o 0800, me parece que era muito mais centrado na parte das operadoras e do controle das operadoras e da comercialização dos números 0800. Mais ou menos, né? Me corrija-me se eu estiver errado, por favor. Isso mesmo. Então, e aí eu fico pensando assim, ok, tá bom, mas será que não é possível, não é viável também implementar ao mesmo tempo atividades para pegar a outra ponta, que é efetivamente o criminoso, né? Então, assim, ok, nós sabemos que existem certos trâmites trabalhosos, a gente sabe que existe a questão do sigilo telemático, que tem a sua motivação, porque né, nós não queremos um Estado opressor que tenha acesso imediato a toda e qualquer informação e toda e qualquer conversa que esteja transitando, etc. Ok, perfeito, tá bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, acho que com esse tipo de regra, o que a Anatel faz é meio que assim, olha, eu vou mostrar serviço, mas eu estou tirando o peso das minhas costas e jogando absolutamente todo para as operadoras de telecomunicações. Enquanto que o grande ponto aí seria o criminoso, né? Então, acho que a gente teria que pensar em ações associadas para pegar os dois lados. Sim, olha, o dono operadora de telecom, você tem que tomar cuidado, você não pode vender um número para qualquer um, 0800 para qualquer um, tem que ter o mínimo de controle documental, tem que saber ali, tá bom, ok, não sou o contrário, mas também teria que se ter ali alguma normativa ou discussões mais aprofundadas a respeito de pegar a outra ponta, né? Exato, então, teria que ter a fiscalização e o monitoramento na bandidagem. Então tem o 0800. Se tem qual caminho? Existe um canal hoje que a gente reclame de um 0800? É complexo. Você percebe? Perfeito, né? Perfeito, sim. E até colocaram na matéria a situação que o governo federal, no início do ano, prometeu que teriam pacotes de viagens a partir de R$200 para qualquer cidadão. E aí os bandidos, sabendo disso, já utilizam sites, utilizam chamadas telefônicas, inclusive utilizando o 0800, tentando vender pacote, e tem gente que acredita. Então, olha o problema, né? Parece que eles dão mais lenha para fogueira, né? E incentivam o crime em vez de... Porque só fazer a regra e tirar das costas, que nem você falou, na pressa, não vai ajudar, né, cara? Não, concordo plenamente. Acho que muitas vezes, repito, o que acontece, me parece que é isso, né? Uma pressa em demonstrar serviço, né? Demonstrar que você está atuando, que você está atuante, e só que aí ficam aquelas coisas que são ou muito superficiais ou que pegam uma ponta que às vezes nem é a maior culpada da história, que ok, eu entendo, não estou também querendo eximir as telecom de responsabilidade. Eu acho que assim, o que acontece? Quando você vai comprar hoje, até isso também veio de uma lei, porque começou a se usar muito aqueles celulares pré-pagos principalmente, né, em crimes e tudo, então veio aquela lei que tem que ter um controle maior, você tem que levar seus documentos, quando você vai adquirir uma linha, etc., né, então, acho que sim, infelizmente a gente conhece a realidade brasileira, sabemos que existe muita criminalidade no nosso país, infelizmente, tá? Desde o alto escalão mais alto até o mais baixo, existe criminalidade, então acho que, repito, concordo, temos que ter leis, temos que ter controles, mas precisamos ter uma efetividade maior e para isso precisa se pensar em todos os agentes envolvidos. Não dá também para só querer jogar essa responsabilidade em cima das empresas de telecomunicações. E você colocou uma coisa que eu achei muito boa. Você colocou uma coisa que eu achei muito boa. Essa pergunta que é simples que você fez existe uma maneira de se reclamar de um 0800? Porque eu mesmo já recebi tentativa de fraude desse tipo. Eu recebi um SMS dizendo, olha, detectamos uma tentativa de fraude numa compra, X mil reais, clique aqui e era um número 0800. Eu não cliquei, porque, né, infelizmente, quando você tem conhecimento, e aí entra a parte da educação,
você já saca rapidamente coisas que tem a carinha, aquela carinha bonita de fraude, que na sua cabeça dá o alarme de fraude, mas eu imagino que se eu clicasse naquilo, o meu celular faria uma ligação para um 0800. Imagino. Eu nem chequei se o link era um 0800 mesmo, não fiz isso na época, porque eu simplesmente bloqueei e acabou. Mas eu imagino que provavelmente se eu clicasse, ele ia ligar para um 0800, e aí o que significa o seguinte, é o que a gente está discutindo aqui, é um 0800 que foi comprado para ser usado em fraude, certo? É. E aí, os caras, até o Leandro brincou aqui, ó, vamos criar um 0800 para reclamar do 0800. 0800. Parece piada, né? Mas vira... Não vamos entrar numa... o Ouroboros, né? Você vai ficar naquele ciclo. Assim. Cara, é assustador, cara. Eu ainda acho que todo mundo tem responsabilidade. E sim, não pode jogar tudo nas costas da operadora, mas ela também tem culpa no mercado. Então, assim... Claro. Quanto de informação realmente ela coletou. Só que aí eu vamos sendo advogado do diabo, né? A gente sabe que o cara utilizou o NFC para ter aproximação e fazer um pagamento de uma conta com o seu relógio, por exemplo, né? Uhum. O que acontece? Você acha que alguém ia imaginar que o nego ia pegar documentos falsos, abrir uma conta num banco, conta válida? Eles iam pedir maquininhas para essa empresa de conta válida. Ia dar na mão de criminoso para andar nos metrôs e ônibus, para encostar nas bolsas das pessoas, das mulheres, para ler o NFC e fazer saques de R$50 que passa rapidinho por ser mais barato. Então, assim, é absurdamente organizado o crime organizado. Nós não somos. Se há uma coisa no nosso país que tem um nível de organização bom, é o crime organizado. Esse realmente, né, muitas vezes governos e tudo, a palavra organização, ela foge dessas estruturas, mas o crime organizado, esse sim. Eu não estou com a minha carteira aqui do meu lado, mas isso que você falou do Nearfield, por exemplo, eu comprei, o meu cartão que tem o Nearfield, eu comprei aqueles sleeves, aquelas, né... em inglês é o sleeve, né? Em português me fugiu agora. Isso, exatamente. Eu carrego o meu cartão dentro da capinha. Olha lá. Exatamente. E aí. Eu testei. E eu testei, cara. Quando eu comprei essas capinhas, eu li, obviamente, lá a avaliação, todo mundo falando que funcionava. Eu comprei, chegou na minha residência, pus, e aí o primeiro comércio que eu fui, eu falei, moça, posso fazer um teste aqui antes de pagar? Porque eu quero que não dê certo, inclusive dela. Claro, o que foi? Eu falei, põe o valor aí que eu vou tentar aproximar com essa capinha. E realmente não tentei de tudo que é ângulo, tudo que é jeito, e não pegou mesmo. Essa capinha que eu comprei funcionou, esse sleeve aí. Então, e não é nada demais, né? É um sleeve que você olha metalizado por dentro. O conceito é básico, né? Você fazer uma... a gaiola de fara. A gaiola de fara tem numa caixinha. É isso, basicamente. Então... infelizmente, a gente assim, tentativas de fraude, eu acho que isso, de novo, vou bater nessa tecla, porque no fundo, assim, a pessoa vai falar, cara, esse cara é chato, né? Mas de fato, um dos motivos para eu virar professor é porque eu gosto de dar aula, e eu acho que o professor tem um papel essencial na vida das pessoas, e por isso que eu falo da educação. As pessoas, elas realmente precisam de um nível de educação maior no que tange, que é o caso que a gente está discutindo aqui, as fraudes, porque a organização é absurda, e eles realmente têm uma série de mecanismos que eles aplicam que, para uma boa parte da população brasileira, essa população vai cair, eles vão cair, porque eles não têm o conhecimento básico a respeito dessas fraudes, eles acreditam, eles são levados e tudo. Então, uma coisa, inclusive, que eu já vou até fazer ao vivo isso, vou sugerir uma pauta, porque acabei de pensar, a gente poderia pensar talvez em um ou mais programas falando especificamente sobre fraudes e quais são os indícios de que essas coisas são fraudes, para você captar rapidamente, né, e se livrar, como é que você se livra dessas situações, né? Acho que essa é uma pauta interessante, hein? Sim. Inclusive, o que acontece? A partir de hoje, nós estamos iniciando o 3º ano do programa. Começou uma brincadeira e já estamos indo para o 3º ano. E o que é uma coisa que nós vamos colocar em prática esse ano? Nós vamos trazer aqui nos programas pessoas que não têm nada a ver com a nossa área. Então, vamos trazer convidado, de repente, um cara que é atendente na padaria, um porteiro de prédio, justamente para fazer isso que você acabou de falar. Excelente.
para eles trazerem o enfoque deles que eles têm em cima da cibersegurança, se é que tem, ou da informática, ou da informação como um todo, e aí a gente faz um programa que ele coloca as coisas que no dia a dia dele, não é pejorativo de forma alguma, é para... Não, eu entendi, perfeito. O choque de conhecimento, para quê? Para nós entendermos aonde estamos fazendo errado, para que o conhecimento não chegue nessas pessoas. Né? Porque se tem algum errado, claro, somos nós. Entendeu? Claro, claro. Sua opinião. Então, é uma ideia, a gente vai tocar. E eu quero que você participe com a gente, tá, Kio? Porque... claro, se eu puder, você sabe. Eu sei que você adora isso. Estando disponível, com certeza, com certeza. Tá. Gente, agora tem outra coisa legal que aconteceu esses dias aqui. Vamos ter eleições de prefeitos, vereadores, muito em breve. E abriram-se novos testes para as urnas eletrônicas. Na última eleição, eu e o Amati trouxemos uma informação que nos deixou bastante triste. Por quê? Você pega o país inteiro, são milhões de brasileiros, e se aí você pega uma comunidade que seja especialista em segurança ou envolvido com tecnologia da informação, vamos colocar em números baixos, tá? Porque eu acho que é até mais que isso. Vamos colocar 200 mil, se tem no país inteiro. Eu acho que tem mais, mas vamos falar que são 200 mil. E aí, quando a gente foi fazer os testes da urna da eleição de presidente, tinham apenas 15, né? 15 grupos que estavam interessados em testar. Nós achamos um absurdo. Se inscreveram 25, escolheram 15 para fazer os testes. Agora, né, fizeram mais uma seleção para fazer esses testes. E agora teve um crescimento nos pré-inscritos. Foram para 85 se inscreveram para fazer os testes. Aí eles fazem uma peneirada, né, porque tem que validar a idoneidade das pessoas, o conhecimento, se não tem viés partidário. Normal, né? Eu acho que o trabalho sério tem que ser feito de forma séria. Então, bacana os caras terem feito essa limitação. E no final, totalizou 18. Então foram 3 a mais que na última. Eu ainda acho triste, cara. Eu queria que tivesse no mínimo uns 10 mil. No mínimo, né? A gente não chega a casa de 50. Né? Aí essa vez teve 85, beleza, mas na hora que faz o corte, 18. 3 a mais que a última vez. Bom, uma coisa que chamou a atenção que tinha até uma equipe feminina para fazer os testes, e desses testes geraram 34 novos approaches, 33 participando no total dos grupos, 35 planos, né, que estão preparados para fazer aqui pedido, alteração de teclado, forma como aparece o bip. Então, legal, as coisas estão andando. Mas, Kio, de coração, você que trabalha na educação, é muito pouco esse número. Se as pessoas estão interessadas, deveria ser mais participativo. E dessa vez eu falo com conhecimento de causa. Muita gente divulgou isso. Apareceu nos jornais, eu vi na TV, apareceu em jornais da TV, e que na outra vez não apareceu nada. Então, eu acho que teve uma propaganda maior, tanto que subiu para 85. Né? Mas é muito pouco, cara. Você não acha também que é pouco, cara? Não, eu concordo. Eu vou além ainda. Eu acho que esses testes, na minha cabeça, porque quando eu comecei a estudar questões relativas à segurança da informação, que inclusive foi quando eu conheci efetivamente o senhor Amati, que se encontra aqui, aqui, em presença espiritual conosco, um dos conceitos que foi, assim, uma das primeiras coisas que eu li, eu falei assim, eu concordo tanto com isso, tanto, que é aquela coisa de segurança por obscuridade. Isso não existe. As pessoas acham que a segurança por obscuridade é simplesmente assim, não vou abrir o código-fonte do Windows e aí vai ser mais seguro por causa disso, porque o código-fonte dele é diferente do Linux. Assim, eu sei, vai ter gente que talvez fale aí, mas hoje em dia a Microsoft já tem programas de acordos para certas entidades, ela até disponibiliza o código-fonte do Windows e tal. Tá, mas vamos pensar assim, para você, cidadão, se você entrar em contato lá com a Microsoft e falar assim, Microsoft, disponibiliza aí para mim os códigos-fonte que eu quero analisar, ela não vai fazer isso. Tá? Esse programa que ela tem hoje, ela faz com certas instituições governamentais, etc. Mas ela não vai fazer isso para você. Tá?
Enquanto que, obviamente, as pessoas que sabem, creio que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo aqui sabe o básico, né, da computação, que no Linux da vida você entra lá nas distros e tal, e vai enfim, boa parte dos Linux está disponível o código-fonte, né? Então, vejam, o Windows não vai ser mais seguro porque o código-fonte dele não está disponível. Tá? O que garante, eu vou dar um outro exemplo, o que garante uma segurança de algoritmos criptográficos? Porque os caras que são caras muito bons, quando os caras que fazem propostas de algoritmos criptográficos, são caras muito bons. Eles divulgam o algoritmo deles, a comunidade matemática, a comunidade de engenharia, a comunidade de computação vai fazer o escrutínio desses algoritmos, e se ninguém achar nada, aí ele fala assim, olha, realmente parece que isso é seguro mesmo. Por que parece? Porque no certeza absoluta, você não consegue ter. Mas assim, considerando que a comunidade toda na matemática, e quando eu falo matemática, quando a gente está falando dessas coisas, a gente está falando de gente daquelas universidades de topo do mundo. Então são os caras que realmente são reconhecidos nas áreas e tal. Como esse pessoal todo fez as análises, ninguém achou nada, então existe uma possibilidade grande de ter um nível de segurança decente aquele algoritmo. O conceito para mim é esse, o mesmo ocorre nas questões de segurança da informação. Você não garante que aquele código é seguro ou aquele equipamento é seguro porque você esconde tudo, toda a forma como ele funciona. Para mim é o contrário. Quanto mais aberto, mais fácil é daquelas pessoas especialistas em hardware, em software, fazerem as análises, verificarem realmente, não achamos nada, tá? Ou se achar, apontar, e aí faz as correções, e aí você aumenta o nível de segurança, né? Então, isso posto, para não me alongar muito, eu gostaria de viver uma situação em que o governo brasileiro, via TSE, que eu acho que é o órgão que seria o responsável por fazer isso, estabelecesse parcerias com universidades brasileiras, com centros de pesquisas brasileiros, não necessariamente, quando eu falo isso, só entidades governamentais, privadas também, tá? Entidades de renome, e montar uma área, fala assim, vocês disponibilizam uma área física aí para a gente montar um laboratório e deixar disponível urna eletrônica aí, para ter o escrutínio, a gente vai disponibilizar o hardware e o software, e não vai precisar de plano, não vai precisar, por quê? Porque a segurança desses sistemas, elas não devem ser garantidas por obscuridade, elas devem ser garantidas justamente porque está tudo aberto, tudo publicado, e ninguém que estudou achou alguma coisa. Exatamente. Então, é isso que eu gostaria de ver, né? Algum dia, talvez, a gente chegue nesse ponto. Eu já respondo a colocação do Leandro aqui, que o Leandro falou, vocês acham que esses modos de tese estão certos, o cenário que eles montam? Não está. Eles fazem isso para reduzir o período de execução dos testes, aí as explicações que eles têm em cima de verba disponibilizada, de profissionais disponibilizados pelo aquele período, de prazos para entregar resultados que são comprobatórios para o TSE. Então, tem várias situações que até se justificam os moldes que eles fazem os testes hoje. Porém, nós vamos enfatizar aqui que seria legal essa posição que você colocou, Kio, abre situações tanto do iniciativa privada quanto a governamental, deixa público, escancarado, para todo mundo ver, mexer e mexer quando quiser. E sempre ali, em período, ou seja, periodicamente, atestam situações e relatórios que sejam também públicos. Olha, descobrimos isso, estamos alterando isso porque aconteceu isso, e depois de várias validações, realmente existe um problema, estamos alterando. Porque aí fica transparente e vai crescer a segurança, o nível das coisas. Do jeito que não... Perfeito. Existe. Perfeito. Sempre vai ter a possibilidade da contestação. Concordo, e vou fazer uma outra provocação aqui, tá? E antes de fazer uma provocação, vou fazer um parênteses, porque, assim, esse assunto especificamente, ele é muito polêmico desde o início, desde a implantação das urnas eletrônicas no Brasil, ele já era muito polêmico, e a gente, infelizmente, vem vivendo períodos de recrudescimento dos conflitos políticos. Então, a gente está tendo cada vez mais aquela coisa que virou fla-flu, né, na política. Então, isso claramente vai se refletir, obviamente, no aparato eleitoral, na maneira como você faz uma eleição. Então, só para dar esse contexto aí, é o seguinte, eu não sou daqueles
que diz que a urna eletrônica não presta, que tem que votar em papel, que a urna não é auditável. Não sou, tá? Mas vou fazer uma provocação. Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês já vão entender. Porque eu vou fazer uma provocação agora que é a seguinte. O governo ainda, menos mal, mesmo com as críticas que nós estamos fazendo aqui, que eu acredito que sejam legítimas, ele ainda disponibiliza teste público para a urna eletrônica, certo? Alguma vez o TSE disponibilizou teste público para infraestrutura de transmissão e consolidação dos votos? E pior, de não, todo né? O processo, como não. se, o processo, não tem. Não tem. E eu digo para vocês assim, não sou especialista no hardware da urna eletrônica. Há muitos anos atrás cheguei a participar de um desses testes públicos, tá? Mas não sou especialista nessa área. Mas eu digo para vocês o seguinte, acredito piamente que há uma chance muito maior de cometer-se fraude no sistema de transmissão e consolidação do que na urna. A urna eu acho muito segura também, sou da mesma opinião. Né? Sou da mesma opinião. E por quê? Porque obscuridade é errado, cara. Tem que ser mais claro tudo. Quando a gente fala do detalhe da urna, ela envolve todo o processo. Como ela é distribuída, como ela é armazenada, como que ela fica nas escolas, como ela sai das escolas, como ela fica armazenada até ser utilizada novamente. Tudo isso deveria ser auditado e transparente. Né? Se me permite só um parênteses, um pesquisador que é um técnico bastante competente, tecnicamente falando, que é o Diego Aranha, você já deve ter ouvido dele, né? Ele uma época ele era muito ativo nessa questão das urnas eletrônicas, e ele deu uma sugestão que eu achei fantástica e sensacional. Eu não entendo porque o governo não implementa. Porque, sim, vai ter custo, mas eu não acho que o custo é tão estratosférico assim. Olha só, quer ver uma maneira de você minimizar a chance de ter problema de transmissão e consolidação? Fazer 2 sistemas diferentes. Tem o atual, que você vai lá pegar o pendrive da urna e tal, e vai plugar em algum lugar e vai transmitir para algum servidor. E aí o que você faz? Não tem um boletim da urna em cada uma das sessões? Um aplicativo no celular que qualquer cidadão pode ir lá tirar foto daquele boletim, e esse boletim vai ser consolidado numa outra estrutura, diferente da primeira. O resultado tem que bater. Não pode não bater. Exatamente. Concorda comigo? Sim. Então, é um cheque básico. Essa sugestão que ele fez naquela época, isso já faz anos, eu acho que é uma sugestão excelente. Ele chegou a fazer um aplicativo e disponibilizou gratuitamente, mas isso não era iniciativa do governo, não era do TSE, não era. Então, assim, sim, gente, existem muitas maneiras de você tornar o processo mais robusto, tá? Existe maneira de melhorar. É claro que algumas delas são mais caras, outras mais baratas, mas eu acho que a gente precisa caminhar para esse tipo de situação. Por quê? Para a gente acabar com essas teorias da conspiração, que são muito ruins, que minam a democracia. Né? A gente ficar com essa conversa de, olha, o cidadão não ganhou. Ele levou porque aconteceu XYZ, porque algum poder oculto foi lá e mudou voto nas urnas da cidade tal, porque isso é ruim, isso é péssimo para a democracia. Nós já estamos vivendo uma situação de um conflito muito exacerbado, uma polarização muito forte, então tudo que a gente puder fazer para minimizar esses conflitos é bom para a democracia. Né? Então, sensacional. Bom, aumentou o número, beleza. Como são feitos os resultados? Tiveram 35 grupos lá que vão ser avaliados, tal. Vai ter mais notícias sobre o assunto. Só que ainda creio que podemos melhorar. E acho que com certeza. E todo mundo aqui deve ter o mesmo pensamento. Vamos em frente. Uma hora ou cortam de vez ou assumem o lado correto da força, né? sai da sombra e vai para a luz, mas tudo bem. Bom, aquele produto da Sierra, né, que é roteador de Wi-Fi, ele apresentou 21 vulnerabilidades, né, que expõem informações críticas para ataque. Isso foi uma coisa nova que apareceu nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores, e aí, ao analisar o que estava distribuído pelo planeta aí afora, tem mais de 86 mil routers assim, que estão trabalhando e expostos na internet da Sierra. Ou seja, se você é um desses que utiliza equipamentos da Sierra, vá verificar se pode atualizar e vá verificar se você tem
outra camadinha de segurança por aí, porque as coisas estão feias, né, pro lado da Sierra. Quem descobriu foi a Forescout, né? Eu não conheço essa empresa, mas é para ficar de orelha em pé, que a Sierra é um equipamento muito utilizado. 85 mil pelo mundo, né, é coisa pra caramba. Você fala, não, é pouco. Não, que a gente está falando de grande porte, a gente está falando de empresa grande. Não é roteador doméstico. Não é o seu... Como é que eu falo aqui? Né? Seu Waze, seu TP-Link, seu Intelbras, não é desses que a gente está falando. A gente está falando de roteadores mais robustos. Sim. Esse é simples, é mais notícia do que está acontecendo. Também a Cold Fusion, né, exploraram essa vulnerabilidade de Cold Fusion e, de novo, a CISA americana, ela está fazendo o quê? Está chamando a atenção das pessoas que novamente encontraram alta severidade de vulnerabilidade que estão sendo explorados no Cold Fusion, que eu falei, que é a Severe 2023-26360. O que isso traz de problemas para nós? Eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas colocou essa situação aqui para a gente ver que a Cold Fusion está sendo impactada, cara. Só que nesse caso eu não tenho a mínima ideia o quanto que a Cold Fusion pode estar sendo impactada pelo mundo e por que o Mate trouxe isso. Ele associou alguma coisa que não me contou. E você sabe, eu não sei. Não, veja, especificamente eu não sei, eu não posso dizer que eu saiba o caminho mental do nosso grande amigo Amate, né? Mas o que acontece é o seguinte: toda e qualquer vulnerabilidade que se encontra, seja em hardware, seja em software, que é empregado ou em larga escala ou em infraestrutura grande, é claro, com certeza, muito, muito perigoso, né? Então, eu não sei se nesse caso que o Amate pensou foi, olha, um software que é empregado, descobri. Né? O que foi? Descobri. É que essa vulnerabilidade encontrada no Cold Fusion é totalmente relacionada a vazamento de servidores das agências nacionais do governo americano. Então, que bom, então. O tamanho da bucha. Então, sempre que tem um problema em cima de um equipamento desse tipo de controle, a gente é esperto. Só que por que ele trouxe a CISA, fez esse alarme? Porque esse problema é de 2018 e apareceu agora, atingindo todas as agências nacionais americanas, ou seja, CISA, DEA, né, a de armas, tudo. Então aí faz sentido pra caramba o alerta da CISA, tá explicado? Veja, eu acho que isso é uma coisa que com certeza já foi dito aqui, com certeza será dito novamente. Se você é um administrador de infraestrutura de TI, você sabe ou deveria saber que a política de fazer patches na sua infraestrutura é essencial. Por quê? Porque não importa qual é o nível da competência da equipe que desenvolveu o software. Tem um cara que é um papa aí de área. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Vitz Veneman, mas ele escreveu um dos primeiros livros, considerado um dos primeiros livros a respeito de forense computacional. Ele escreveu, né? Então é uma pessoa, veja, né? Uma pessoa pequenininha no ramo, né? Não sabe muito, né? Pessoa humilde. Então é um cara muito, muito, né, desses grandes aí, que tem uma carga de conhecimento gigantesca. E ele tem uma frase que é mais ou menos assim, eu posso não estar falando exatamente ela, mas era alguma coisa do tipo: um programador da minha categoria, que é o cidadão que escreveu o TCP Wrapper, que é o Vitz Veneman, da minha categoria, eu cometo mais ou menos um erro a cada 1000 linhas de código. Ele falando dele. Aí você imagina programadores que não têm o nível do Vitz Veneman, que é a esmagadora maioria, na verdade. Quantos erros por 1000 linhas de código são cometidos? Então, assim, mesmo que a empresa tenha um time competente de desenvolvimento, de testes, etc., os erros, eles acontecem, né? Você vê quantos problemas que a gente anda vendo aí de processador Intel, processador AMD, nós estamos falando de software, a gente não estamos falando de problemas no microcódigo, que é o quê? Alguém pode falar assim, é um pouco de software microcódigo, tá, mas nós estamos falando de problema de microcódigo, problema de como se trata branch, como se trata de execução especulativa, etc., do hardware,
que está no hardware, que você não vai conseguir resolver com patch no Windows, no Linux, sistema operacional que você usa. Entende? Que é complexa pra caramba às vezes. Exato. E aí eu te pergunto, você acha que a equipe de desenvolvimento de processador da Intel é uma equipe de amadores? Você acha que a equipe de desenvolvimento de processadores da AMD é uma equipe de amadores? Não é. Te garanto que não é. Não é. Tá? E esses problemas acontecem. Então, é essencial que se tenha política de gestão para fazer a aplicação de patches. Exato. Atualize, porque é importante. E falando, e dando outra dica aí, para se vocês nunca viram nenhum desses problemas aí, cuidado de onde vem a atualização, porque o governo americano já foi comprometido com a atualização que veio do site do fabricante do software, e ela tinha sido comprometida. Então, assim, tem que cuidar de onde vem a atualização, porque mesmo vindo do fabricante, ainda pode acontecer um problema, pode acontecer um comprometimento. Imagina se você baixar de qualquer lugar, né? Não dá para fazer essas coisas, etc. Então, os cuidados básicos, né, gente? Tá? Então, por favor, apliquem patches. Tá? Exatamente. E o Almaty até tinha escrito aqui, o que comeu bola, e não vi a parte que ele estava falando que era dos servidores do governo, mas são das agências do governo americano que foram atacadas por isso. E todas as versões, né, que a partir da versão 15 para baixo tem que ser atualizado. Então, se você trabalha com isso, está envolvido, os caras descobriram, a CIS avisou, e lá, como o pessoal pelo menos leva bem a sério as coisas, já deve ter neguinho o final de semana inteiro trabalhando, com bastante trabalho para fazer. Postos do ofício, né? Postos do ofício. Você quer trabalhar nessa área, meu amigo? Não tem horário de trabalho, não adianta. É assim que funciona, a vida é assim. Outro assunto que chamou a atenção também, que a cybersecurity americana, a CISA também trouxe o problema para tudo, é que divulgaram que mais de 20 mil, né, servidores de troca de mensagens da Microsoft estão expostos para ataques. Olha que beleza. Olha que beleza. Né? Isso aí é o servidor de e-mail, não é? Exato, é o Exchange, exatamente. Rapaz, eu vou te falar um negócio, eu não sei desde quantos anos de idade eu tinha, quando eu ouvi pela primeira vez alguém falando assim, você usa o servidor de e-mail da Microsoft, eu tô ferrado, a gente tá ferrado, né, cara, os caras vão cair matando em cima da gente, falar, você não gosta da Microsoft, olha só, durante muitos anos da minha vida eu tinha um teclado Microsoft que era excelente, mouse também da Microsoft eu usei, excelente. Os Windows atual, ali estão falando do 10, do 11, melhoraram muito, tá? Em termos de segurança. Muito mesmo. Não, inclusive o Defender é muito melhor. Eles melhoraram bastante, tá? Então não é de falar assim, você é daqueles, só trabalha com Linux. Não. Eu tenho o Windows instalado na minha máquina e não é o pirata, tá, senhores? Fique claro, tá? É oficial. Tenho o Windows instalado na minha máquina, tenho o Linux instalado na minha máquina, também tenho uma máquina macOS, uso o Android. O iOS eu não sou muito fã, não gosto muito, mas assim, não é de falar que eu tenho preconceito com marca X ou Y. Mas de fato, histórias a respeito de problemas com o servidor de e-mail da Microsoft, eu não lembro nem quando foi a primeira vez que eu escutei. Tá? Então, assim, é isso, senhores. Patch. O que dá para fazer? Patch. Não, mas olha o que tá usando aí, faz patch. Aí que é o problema aqui, porque tem situações que os servidores da Microsoft, os antigos, por exemplo, tem um monte de versão 2007. Já não tem suporte mais, né? E não tem suporte nem atualização. Então aí o que acontece? A gente está cansado de ver no dia a dia que você encontra no Windows 2008 como servidor, 2007, 2013, 2012. Eles esqueceram desse detalhe, que dentro desse aparato, que é aquele sistema operacional do servidor, ele tem o Exchange junto, que cuida da parte de correio. Então, por mais que ele seja o front-end do Outlook, que está novinho, atualizado, bonitinho, a troca de informação não é mais atualizada. Ou seja, não existe mais patches de segurança para aquele Exchange. Ou seja, e aí, sim, tem muita cagada, cara. Aí vocês vão ver aqui o que eu falei, que eu realmente não sou preconceituoso com marcas, etc. Aí eu vou defender a Microsoft, que é o seguinte, nenhum produto, não dá para querer achar que vai ter um produto que vai ter suporte infinito.
certo, né? As empresas, aí você fala, mas agora a Microsoft não quer mais dar suporte para o Windows 7. Senhores, quando que o Windows 7 foi lançado? Então a gente, assim, tem saída. Se você não quer gastar o dinheiro para continuar no ecossistema Microsoft, tem saída? Tem. Tem os softwares, código aberto, código livre, tem. Aprenda a trabalhar com essas alternativas. Ou cara, né? entenda, Porque vai ter que mudar tudo, vai ter trabalho. ou entenda que você tem que ter o budget para comprar as novas versões quando elas saírem. No fim, gente, é isso. A Microsoft, como empresa, ela vai dar suporte durante um certo tempo, mas não dá para querer que ela dê suporte infinito, certo? Então, Cara, e olha outro problema. A gente está falando Microsoft, e não é só Microsoft, né? O Departamento de Saúde americano, né? O Departamento Nacional de Saúde, né? Human Service, é o HHS lá nos Estados Unidos. Eles Human Health Services, deve ser isso. Para todos os hospitais, cara, que tem um problema seríssimo chamado Citrix Bleed, né? E que está diretamente envolvido com o gateway do NetScaler. Então, olha isso, cara. Hospital sendo informado por uma agência de segurança, né, de organização deles, avisando que eles têm um problema. Porque, assim, vamos partir do princípio que o hospital é shopping center de cagada para tecnologia e informação. Ponto. Né? Você tem máquina com softwares que conversam só com ela mesma, um monte de coisa legada, um monte de rede para a gente consultar tudo o que for. E aí, um NetScaler, que é uma coisa que vai ser utilizada normalmente para você ter multi-entradas, para não ter impacto de consultas de clientes, pacientes, de situações que ocorrem no hospital, inclusive de estoque, agendamento, tudo, né? O NetScaler é vida para um hospital, para um shopping center, para empresas grandes. E aí os caras estão falando que pegaram um problema de uma CVE nova chamada Citrix Bleed, que é a 2023-4966, né? Tem mais uma meia ali, 666, né? Depois dessa. E agora, cara, tá todo mundo desesperado para correr atrás do NetScaler e ver o que pode ser atualizado ou não. Cara, olha o problema. Quantos hospitais têm uma área de TI atuante que sabe o que está fazendo? Talvez lá fora. Acho que nem lá fora, cara. Na porra. Olha, eu gostaria de acreditar, porque assim, infelizmente, a gente sabe que isso não é só na nossa área, tem muito, hoje em dia, estava até conversando com o pessoal esses dias atrás aí sobre isso, né? Tem muito hoje em dia, para aquela palavra, não sei se vocês já ouviram, ESG, o Environmental Social Governance, muita empresa falando disso, muito governo falando disso, no discurso é tudo muito bonitinho, né? Assim, temos que preservar a natureza, temos que diminuir nossos impactos, né? Das nossas atitudes e nossas ações dentro do contexto social e ambiental, é muito lindo, né? O discurso é bonito, então você coloca lá o CEO para fazer esse discurso, você coloca um diretor para fazer o discurso. Aí na hora do vamos ver, fala assim, quanto dinheiro você vai investir para a gente implementar isso aqui? Zero. Então o negócio é o seguinte, é isso que você está falando, Armeline. Quanto dinheiro você vai investir? Um hospital hoje, gente, assim, existe, claro, a LGPD no Brasil e tal, acredito até que vocês já tenham falado sobre isso aí, provavelmente vão falar de novo em outros contextos. Nos Estados Unidos, né, existe o HIPAA, especificamente falando da questão de saúde, né, que são ali leis, regulamentos, etc., normativas, que você tem que seguir para garantir ali a privacidade do seu paciente, etc., né, privacidade, a disponibilidade dos seus registros médicos, enfim. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas... E aí é isso que você está falando, quer dizer, quantas equipes têm conhecimento dessas legislações? Quantas equipes estão capacitadas para trabalhar com isso? Só um parênteses no seu raciocínio, desculpa te cortar. A gente está falando do HIPAA, e sabe o que é o pior? Nenhum estado americano reconhece o HIPAA. A Califórnia é um que não reconhece. Então, e aí eu vou... Aí, Amelina, eu vou além do que você está falando. Sim, perfeito. Eu vou além. Imagina, a gente está falando disso aqui, isso aqui é gestão, e nós estamos falando do alto nível de gestão dentro da estrutura hospitalar, tá? Então, um monte de hospital no Brasil que a gente está careca de saber.
Um monte de hospital no Brasil que não tem maca, o paciente fica jogado no chão. Às vezes o cara não tem nem uma aspirina para dar para o paciente, não tem medicamento. Você acha que esse hospital, com esse nível, vai ter uma equipe de TI disponível para cuidar das infraestruturas? Não vai, né? Aí tudo bem, alguém pode chegar aqui e falar assim, bom, senhores, mas um hospital desse nível também não vai ter um sistema informatizado com o software que vocês estão falando e tal. Primeiro, que talvez tenha alguma interface com um sistema desse, porque o governo às vezes compra essa interface e aí disponibiliza um terminal lá conectado na internet para o cidadão. Para fazer a conexão com o SAMUS, por exemplo. Exato. Então, assim, pode acontecer esse tipo de situação e, com certeza, não vai ter um contingente suficiente para cuidar desse tipo de problema. Para ser atualizado, para fazer manutenção, tudo isso. Com isso, deixa claro, tá? Eu não tô querendo diminuir ou criticar a imagem dos profissionais que trabalham nessas áreas. Não é isso, não, tá? Tem gente que, inclusive, faz muito mais do que deveria, muito mais do que suas atribuições para conseguir manter o mínimo do mínimo, né? Quantas vezes a gente vê médico chorando porque não consegue atender um paciente de maneira decente, e nas equipes de gestão é a mesma coisa, tá? Muita gente trabalha muito além do que deveria para dar o mínimo. Então não é criticar a equipe, não, falar que não presta, nada presta, não é isso. Mas é contingente mesmo. É contingente numérico até. Tá? A maioria joga na mão de terceiro e aí é o problema, quem não consegue. E às vezes tem um carinho que você falou, super-homem. Tem um super-homem lá que faz tudo. É o carinho de TI. Né? É o coitado que vai infartar com 30 anos, né? Ele passa cabo, ele faz ponto, ele faz cabeamento, ele liga router, configura rede, muda a conectividade de um equipamento médico para fazer distribuição dos reportes dos exames para salas médicas. É shopping center de coisas e é por isso que a gente se preocupa. NetScaler é um equipamento caro, é um equipamento muito bom. A Cisco é uma empresa muito boa, está avisando, como o governo americano também está avisando do problema. O que nos preocupa é exatamente isso. Quantos têm a competência ou gente competente para aplicar essas atualizações e redimir tais problemas? Esse que é o problema. É esse o problema. Claro. Claro. Vai ser sempre assim. Bom, Armelini, quantas vezes na minha vida, cara, eu ouvi gente de empresa e tudo falando, não, segurança, cibersegurança é essencial, essencial. Aí quando você senta na frente do cidadão e fala assim, cara, você sabe que você tem um problema XYZ aqui, que você precisaria fazer isso, aí pronto, aí já é a mesma conversa do SG, entendeu? No discurso é uma maravilha, é lindo e maravilhoso, todo mundo acha bonito, só que vira puro marketing, é o barulho gerado só para gerar marketing, porque a ação efetiva mesmo, infelizmente, senhores, a gente sabe que a realidade é nua e cruel, é triste. Você acha que isso é triste? Eu vou te contar uma mais legal que só comprova aquilo que a gente falou do crime organizado. A gente constantemente traz informações aqui do WordPress. O WordPress é um programa sensacional para quem quer subir um site, colocar na internet. Ele tem várias possibilidades de você trabalhar, ele conversa com inúmeras linguagens, ele faz uma base bacana de apresentação de qualquer empresa que queira ter seu mundinho de site, sua logomarca na internet. Lindo, maravilhoso. Porém, existem plugins que fogem ao controle da empresa WordPress. Você, qualquer um de nós aqui, desenvolvedor, pode fazer um plugin, dependendo da qualidade, se tiver os requerimentos mínimos exigidos pela empresa, ele é publicado. Só que aí que veio o problema. Muitos plugins foram explorados e eles se tornam o calcanhar de Aquiles do WordPress. Então, como já se não bastasse, olha como o crime é organizado. Os administradores do WordPress, ou seja, você tem instalado, você é administrador. Você recebe uma nota, um correio, como se fosse a WordPress comunicando você sobre algum plugin que você utilizou, que precisa ter um patch e fazer uma atualização do plugin, que basta clicar. Baixa lá. Desde quando um plugin de terceiro vai estar a empresa se colocando para você se atualizar? É só pensar um pouquinho. Mas no dia a dia, na pressa, o cara fala, olha,
passa para o cara do TI, o chefe. Pô, dá uma olhada nisso. O outro está cheio de trabalho e fala assim: Ô Zé, vai lá e instala isso aqui nas máquinas. O que acontece? No momento que o cara faz a atualização do plugin, ele infecta de vez todo o parque que está sendo utilizado do WordPress. É genial. Tem mais de 500 mil downloads desse problema já registrados pelo mundo. Cara, por isso que eu repito, o crime organizado não é, cara. Porra. Armelini, eu vou fazer um complemento a essa notícia que você está dando aí. E de fato, né, no Brasil, o crime organizado é organizado. Vou fazer um complemento. O que acontece para quem já trabalhou aqui com a linguagem Python, né? Python tem uma cacetada de bibliotecas, né? E o que os criminosos andam fazendo? Eles criam bibliotecas comprometidas com nomes que são muito parecidos com o nomes de bibliotecas que são as legítimas. E aí, se o cidadão, na hora de importar a biblioteca, puxar a biblioteca, se ele coloca, troca uma letra, é mais ou menos aquela coisa que eles fazem também, aquele tipo de ataque de registrar URLs. Em vez de .com, .co, e aí vai direcionar, né, se o cara erra uma letra, ou bate uma letra que está do lado do teclado e tal. É mais ou menos isso. Aí você vai lá, você está desenvolvendo, você olha a biblioteca, essa biblioteca é interessante, preciso usar e tal. E aí você erra a ordem de uma letra, ou então uma letra que está muito próxima do teclado. O que você está usando? Uma biblioteca comprometida. Então sua aplicação vai estar comprometida. Essa notícia que o Armelini deu é muito parecida com isso, né? O cidadão vai lá, põe um plugin e fala, baixa isso aqui, ó, baixa esse plugin aqui, não é o plugin que você está imaginando, certo? Você está baixando uma outra coisa, tá comprometida. Então, gente, é isso. No fundo, assim, começamos falando sobre isso, provavelmente vamos terminar falando sobre isso, da organização criminal e da quantidade de como eles são bons, porque a gente precisa reconhecer os méritos dos nossos inimigos, né? Sun Tzu lá, né? Sun Tzu tinha umas coisas interessantes. Reconheça os méritos do seu inimigo, reconheça as capacidades do seu inimigo, porque senão, se você ganhou o conflito, foi por pura sorte. E aí amanhã ou depois você vai perder. Então, eles são muito bons, esses caras são muito bons, gente. Tá? Os caras têm milhões de técnicas de engenharia social, de phishing, do escambau, para conseguir te fisgar, cara. E aí você baixa um negócio que não é legítimo, você instala um negócio que não é do fabricante que você acha que é, certo? Então, essas técnicas são múltiplas, muitas, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico pensando, cara, é claro e notório que os caras têm que saber o plugin, a gente repete aqui quase toda semana, é que não é todo mundo que assiste a gente, né? Plugin de WordPress é criado por qualquer um. Exato. Jamais a empresa WordPress vai se posicionar referente a um plugin que é público. Jamais. Exato. Né? Exato. O banco, você tem seguro, vou dar um exemplo, você tem seguro com vou até fazer propaganda, se vocês quiserem patrocinar de novo, se você tem um seguro com a Allianz, tá? Seguradora Allianz, né? O Itaú não vai te mandar mensagem sobre a Allianz, meu querido. O Itaú é Itaú. Ela tem a própria seguradora. Eles até trabalham nos bastidores e fazem as parcerias. Só que a venda do Itaú é do Itaú. A venda da Allianz é da Allianz. Então, percebam a conexão, a troca de canais. Tá? Você comprou um pneu na Pirelli. Aí você recebe uma nota na sua casa, uma promoção top da Goodyear. Clique aqui que você vai ter tudo. Você fala assim, nossa, os caras sabem tudo. Eles sabem até que eu comprei um pneu Pirelli. E clica lá. Gente... Clica com vontade, né? Clica forte, né? Eu até brinquei. Ela já ficou brava. Ela estava fazendo os negocinhos dela de escola, né? E estava no site. E ela falou, pai, você acha que isso aqui é vídeo? Eu falei, clica forte aí pra você ver. Ela falou, eu peguei já, mãe. Eu falei, então tá bom, que bom, né? Mas é isso, cara. Sensacional, velho. Parabéns por WordPress. Pelo menos eles estão avisando as pessoas que não é responsável por todos os plugins novamente e que qualquer code execution, porque você instalou um plugin errado, criminoso, ela se redime dos problemas, não ela se exime, né? Ela está fora dos problemas, não é ela. Então presta atenção, né, gente?
Caramba. Pra fechar o dia de hoje, tá sendo legal pra caramba a conversa, mas uma hora tem que acabar, né? Pra fechar o dia de hoje, aquele youtuber que uma vez a gente comentou aqui que derrubou um avião nos Estados Unidos e falou assim, não, tivemos um problema, o avião caiu, não sei o que. Cara, os caras investigaram a Justiça da Califórnia e descobriram que o cara derrubou o avião de propósito, entendeu? Para ganhar likes e seguidores como youtuber. Sabe o que aconteceu? Foi condenado a 6 meses de prisão. Igualzinho aqui. Aqui é o contrário. Aqui o bandido, os caras põem na TV e bate palma. Né? Eu acho que tem algumas coisas que me parecem tão óbvias, mas por outro lado, é aquela questão de você falar, bom senso não é universal, né? Não é um valor universal. Então, assim, gente, vamos lá. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho Instagram, eu sigo algumas pessoas que eu acho interessante, eu gosto, das áreas que eu gosto ali, de coisa de rock, coisa de culinária, coisa de mecânica, de automóveis, então meus interesses pessoais, tecnologia e tudo, tá? Para isso, né, que eu tenho lá o Instagram, mas para seguir essas pessoas mesmo e tal. E aí, eu não sigo, no geral, esses grandes influencers nacionais, vamos falar de Brasil, tá? Mas é a mesma coisa que a gente está falando agora do avião lá, que é o americano. É o mesmo nível. Esses grandes influencers me parecem, eu não sei por que cargas d'água, que me parece que quanto maior é considerado um influencer, mais imbecil o cara é. É meio que isso que me parece pelos samples que eu tenho visto aí no mundo, né? Quanto maior o cara, mais seguidor o cara tem, mais idiota ele é, mais imbecilidade ele comete. Eu não sei por que o mundo está nessa vibe, né, de querer de seguir e dar ibope para bom, né? Onde o ruim virou bom e tal, mas enfim, gente, olha só, se a pessoa está tomando ações que estão gerando depredação, degradação de patrimônio público, que estão gerando risco para a integridade física ou até a própria vida de pessoas, que estão gerando esse tipo de ação, eu acho que vocês deveriam parar, olhar e pensar assim, não importa quanto você goste do cidadão, tá? Hipoteticamente falando, para e pensa, poxa, o que esse cara fez? Ele não está gerando um risco aí para a vida de alguém? Não está gerando um risco para a integridade física de alguém? Não está gerando risco para patrimônio? Ou de ter um acidente? Prejuízo para a educação como um todo, cara. Então, assim, pensa um pouco, gente, antes de sair seguindo esse pessoal e principalmente querer dar suporte até físico, não é suporte no sentido de ser um seguidor online, um suporte virtual. Físico. Porque tem seguidor que fala assim, por exemplo, olha, estou fazendo uma caça ao tesouro, vai procurar um lugar tal. E aí o que aconteceu? Uma cacetada de gente foi lá e começou a depredar o lugar porque não estava achando nada, aí arranca pedra de calçamento, derruba poste, não, porque deve ter escondido dentro de um poste de eletricidade, né? Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não é possível um negócio desses. Será que a gente está tão baixo na escala evolutiva, civilizatória, que isso está virando a norma? Que esses caras que conseguem 2, 3, 5 milhões de seguidores estão virando a norma, fazendo esse tipo de ação? Pelo amor de Deus, né, senhores? Derrubar um avião para conseguir mais seguidores, mais views. Imagino que ele até tenha conseguido mesmo. Imagino até que ele tenha conseguido. Né? O custo da investigação federal, os cofres públicos. Sabe? Então, assim, eu acho que. Aí, Armelina, a gente volta lá no começo da nossa conversa, que é o seguinte: o binômio, educação e punição. Se você educa teus filhos, se você educa tua família, né, eles não vão cair nesse tipo de imbecilidade, tá? E o cidadão que está torto e está caindo na imbecilidade tem que ser punido. É simples assim. A gente não está falando, nós não queremos um Estado nazista, nós não queremos um Estado em que o indivíduo não tenha liberdades individuais. Pelo contrário, eu sou muito favorável, tá? A gente manter o máximo das liberdades individuais. Porém, nós vivemos em sociedade, o que implica que as liberdades individuais vão ter, ela não é um valor absoluto no sentido de que ela precisa ter limitações. Social. Porque, por exemplo, eu não gosto do Armelino, eu vou lá e vou matar ele porque é meu direito, é minha liberdade individual matar o cara que eu não gosto. Não dá para ser assim, né, senhor? Então, a gente tem que ter certos limitantes, tá? Mas, puxa vida, né, senhores? Acho que a gente tá num ponto que me parece, sabe aquela coisa, como é que é o nome do fenômeno psicológico lá?
Não é o efeito manada, que sim, tem também a ver com o efeito manada, mas é o surto coletivo. Surto coletivo. Às vezes eu vejo certas coisas e falo assim. Tá fazendo, exatamente. Eu vejo certas coisas e eu falo, cara, isso é um surto coletivo. E me parece que esses grandes influencers aí, quanto maior o cara se denomina, repito, parece que pior é. Né? Esses grandes influencers, eu acho que é isso. Eles estão se alimentando de criar surtos psicóticos coletivos. E aproveitar as falhas e ignorâncias de outras pessoas. Não que a pessoa seja ignorante, mas eles chegam até alguns seres sociopatas. Eles pegam situações fracas de uma cabecinha e mina aquilo ali. Olha, eu percebi que eu tacando pedra em mim mesmo, todo mundo dá mais like. Aí o cara começa a tacar pedra e os caras vão lá e ficam clicando. É doentio. Exato. Então, assim, senhores, se vocês estão assistindo isso aqui, né, tem familiares que fazem isso, sabe, converse, tente educar, e se você tá pior ainda, porque ainda tem o povo que dá dinheiro, né, compra coisa, produto desses caras, compra, e outra coisa, deixa eu explicar para aqui, talvez alguém aqui não saiba, né, se você entrar no Instagram da vida, no TikTok, numa coisa assim, e o cidadão que é influencer tá lá falando assim, tô rifando esse automóvel aqui, tem 5 mil números, senhores, isso é ilegal, tá? Só o governo pode fazer jogo trabalhar com jogos, só lotérica você pode comprar, tá? Essas coisas. Jogo do bicho, rifas, essas coisas são ilegais, tá, senhores? Então, esses influencers aí que tá rifando carro de 2 milhões, tá rifando moto de 200 mil, tá rifando casa, tá rifando apartamento, tá rifando a mãe. Isso é ilegal, senhores, certo? Isso é ilegal. Isso é ilegal. Tá? Então, assim, tome cuidado com essas coisas. Às vezes você olha, você nem sabe, fala assim, pô, mas o cara tá ali, tá rifando um negócio que eu queria muito ter e eu não tenho condição nenhuma de comprar, vai que eu ganhe. Tome cuidado, senhores. O que acontece? Por que os caras fazem essas rifas? Porque é um jeito muito fácil deles ganharem dinheiro. Eles vendem uma cacetada de número para os seguidores deles, entendeu? Sorteia o negócio. Se o cara for minimamente honesto, entre aspas, ele até entrega para o ganhador, mas ele já ganhou muito mais do que o valor do prêmio. Então tem muita quadrilha hoje fazendo esse tipo de coisa e a gente que é metida com coisa que é muito pior do que rifa. Tá? Isso aí está servindo para um monte de coisas ruins. Então, assim, de novo, vou falar aqui, vou tentar sequestrar a pauta do Amati aí na próxima, Amati e do Armelini. Eu acho que programas para falar só de fraudes e o que são feitas e qual é a ilegalidade, como você quais são as coisas que você deve para as quais você deve se atentar para não cair, eu acho que é uma pauta interessantíssima. Tá? Mas tomem cuidado, senhores, eduquem, se eduquem primeiro, porque aqui é que nem um problema no avião. Sabe quando que ninguém presta atenção, né? Você entra no avião, mas a aeromoça tem obrigação legal de fazer o teatrinho, né? O que eles falam das máscaras de oxigênio? Primeiro coloque corretamente as suas, se elas caírem do teto. Depois ajude crianças, idosos que não estão conseguindo colocar. Então, assim, é a mesma coisa aqui. Eduque-se primeiro e depois eduque os que estão ao seu redor, as pessoas que você respeita e que você ama. É assim que tem que ser, o mundo tem que ser assim. Você se educa e aí você educa as outras pessoas. E, eventualmente a gente vai chegar num ponto que esses caras não vão mais conseguir praticar, ou vão conseguir praticar numa quantidade muito reduzida, porque aí as pessoas estão educadas, elas sabem o que elas precisam. Ah, não, isso aqui é golpe, cara. O cara não escreve minimamente o português correto, entendeu? Tá falando aqui para mim que tem 5 milhões para pôr na minha conta e não consegue nenhum cara para escrever minimamente o português correto. Claramente isso aqui é uma fraude, certo? Não vou clicar nisso aí e tal. Então é assim, gente. Eu acho que é muito, muito bonito. Se eu vier aqui de novo, aí eu vou fazer que nem aqueles caras da internet. Se você gostou desta conversa, encha a caixa de mensagens dos administradores do canal para me convidarem novamente. Mas é isso, vocês vão me escutar. Toda vez que vocês me escutarem conversando, vocês vão ouvir falar essa mesma coisa. Educação e punição. Eduquem-se e eduquem os que estão ao seu redor e tudo, e que aí o mundo vai ser melhor eventualmente. É isso. Galera, eu acho que não podia ter pessoa melhor para estar do meu lado aqui, Rocha. Que isso, rapaz. É muita honra, muita honra. Agradeço demais o convite. Né? É uma adição,
tá? Porque quem fez a pauta foi o Amate, ele teve tempo, mesmo com os problemas que ele está tendo lá, ele fez isso daí, entrou em contato contigo, que puta, um amigaço, cara, um cara que eu conheço há menos tempo que o Amate, mas bateu o santo desde o dia que a gente se encontrou. Verdade. Gato, choramos junto, falamos de muita coisa legal, tomamos cervejas ótimas, tive o prazer imenso de conhecer sua cidade, com você me mostrando situações legais. Então, assim, eu agradeço sua presença. Sim, você tem sempre com a porta aberta para estar com a gente. Muito obrigado, agradeço. O que você colocou aqui tem um valor gigantesco. E por que você está aqui? E por que a gente agradece de coração? Porque você tem os princípios que tanto eu quanto o Amate tem. A gente sempre se preocupou com a educação. A gente sempre se preocupou com o compartilhamento de informação. E a gente fala para todo mundo que segue a gente assim, você é hacker, você é bom pra caramba no que faz, não adianta nada se você for isolado. Você tem que saber as pessoas que como passar isso para frente, para que ajudem outros que venham no seu lugar, porque nosso tempo aqui é curto, vai embora. Uhum. Então, nada mais correto do que você aproveitá-lo da melhor forma possível, que é compartilhando, tá? Perfeito. Então, seja presença, uma palavra amiga, ou às vezes um silêncio, às vezes um olhar diz mais ainda do que muita palavra, tá? Agradeço, Kio, de coração. Eu que agradeço, muito obrigado. E junto de vocês, eu mando um beijo, até semana que vem. E Kio, fica à vontade para falar o que você quiser para esse povo aí e a gente encerra na sequência. Não, só agradecer demais. Eu aceitei o convite, primeiro porque é óbvio, né? Eu conheço o Amate há uns bons anos já, e assim como a Meline falou aqui, que a gente se conhece não faz muito tempo, mas bateu o santo de primeira, a mesma coisa aconteceu comigo e com a Amate, né? Apesar de que a gente já se conhece há muitos e bons anos. Então, assim, primeiro por admiração e respeito a vocês dois, mas também porque é isso, o que eu estou fazendo aqui, acho que sim, é uma conversa sensacional. Isso aqui para mim foi prazeroso, foi quase que um negócio, né? Se me falasse assim, olha, isso aqui é quase a mesma coisa da gente estar num bar sentado conversando, é meio que isso mesmo, só faltou a cerveja, que eu estou tomando aqui água, não é cerveja, infelizmente. Eu estou tomando coca hoje, pode não acreditar, mas é verdade. Hoje é água, não é cerveja, mas, assim, gostaria de agradecer imensamente, porque foi, como eu falei no começo, eu acho que o que eu faço hoje que me dá mais prazer, que me é mais importante, eu gosto de dar aula, tá? E dar aula não é você ficar falando e ter pessoas só te ouvindo, dar aula é uma interação. Então, eu acho que a aula é um diálogo, a aula não é um monólogo. Aqui, a gente estabeleceu esse diálogo. Infelizmente, é claro, não dá para abrir para todo mundo aí que está assistindo. Seria o ideal todo mundo poder entrar e participar. Não conseguimos fazer isso, né? Mas quem sabe se algum dia a gente ficar multimilionário, a gente contrata a equipe de edição e etc., começa a abrir aí por pessoal, né, que tá ouvindo, quem sabe, né, mas se esses dois ficarem ricos, por exemplo, quiserem me contratar como Aspone, aceito também, não tem problema, até posso pensar em sair do meu emprego atual, universidade, mas é isso, senhores, eu agradeço muito esse convite, foi uma conversa excelente, eu saio daqui contente. É aquelas coisas que você faz que você se sente energizado, né? Foi isso. Eu acho que essa é a melhor definição do que aconteceu hoje aqui. E aí, de novo, senhores, quem gostou, lote a caixa dos administradores do canal de mensagens aí, tá? Quem sabe eu apareço de novo por aqui. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para você que nos assistiu aí. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa, tá? Por menor que seja. E quem sabe nos vemos novamente no futuro próximo aí. Obrigado, Hermelini, obrigado demais. Obrigado, Amate. Onde quer que o senhor esteja, valeu, nosso grande amigo. Obrigado, Amate. Até a próxima. Até, gente. Valeu. Programa Edzone.